do Senhor, amados irmãos. Hoje nós vamos fazer aqui uma relação de ensinos que nós vamos estar ministrando a partir da outra quarta-feira, da próxima quarta-feira. E vamos falar aqui sobre vários temas, muitas coisas importantes para nosso crescimento espiritual, pela boa ética de sermos cristãos dentro do templo, que também significa igreja, se bem que a igreja começa conosco individualmente. Então nós vamos falar sobre muitas questões. Por exemplo, por que as pessoas entram nas igrejas e quando vão ajoelhar para fazer a sua oração de comunhão na igreja, tem que virar para trás, para debruçar sobre os bancos? Isso é antiético, porque a igreja é aberta para todas as pessoas que estão visitando, inclusive pessoas de altas patentes, como juízes, promotores, políticos, advogados. E quando entram na igreja já vê o rosto do irmão voltado para trás. Ora, se todo culto é realizado para frente, por que os irmãos têm que chegar na igreja e dobrar o rosto para trás, dobrar o rosto no banco e virar para trás para fazerem oração? Isso é antiético. Não tem ninguém que corrige nas igrejas hoje, infelizmente não tem. E vamos ver que é uma astúcia diabólica. Porque se querem debruçar no banco, debruçam no banco que está em sua frente. Não precisam virar de costa para orar. Se todo o culto é realizado para frente, para o altar, por que dobram seus joelhos e viram para trás? Uma astúcia diabólica que ninguém corrige, virou-se um costume triste nas igrejas. E quando você lê lá em Ezequiel, capítulo 8, o versículo 14, lá está escrito assim: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Tamuz e Bel eram divindades babilônicas e que deu origem também a um dos meses, do calendário judaico, calendário sacro, que era Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, o quarto mês do calendário judaico, aí, o calendário, vamos dizer assim, o calendário sacro, não era o civil, Um era o sétimo do outro. Então Tamuz deu origem aí a esse mês do calendário sacro dos judeus. No versículo 15 diz: disse-me, vês isto, filho do homem, falando aqui de Ezequiel, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. O que era o pórtico? O pórtico era um átrio amplo, com teto sustentado por colunas ou pilares. E ali continua o Senhor mostrando a Ezequiel, dizendo: cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Amados irmãos, isso aqui dá uma impressão que o diabo, com a sua astúcia, ele maquinou, tramou isso, parece uma coisa tão simples, mas que nós devemos tomar cuidado. Isso é antiético, entrar na igreja e fazer a sua oração de comunhão virando as costas para o altar. Parece que está repetindo essa mesma passagem aqui de Ezequiel. Vamos tomar cuidado com isso. Existem muitas formas de oração. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Mas para orar e ser ouvido, temos que perdoar os nossos irmãos, se tivermos alguma coisa contra eles, não é? Mas existe a oração de joelho, a oração com o rosto no pó. Salomão, que estava orando de joelho, levantou e continuou a sua oração em pé. Existem, por exemplo, seitas que querem dizer a posição correta de se orar. Isso não é verdade. Você pode estar sentado prevendo um perigo e clamar a Deus. Isso não é mais do que uma oração. Então não existem formas corretas, mas o certo é que todos nós dobraremos os nossos joelhos diante do Senhor Jesus naquele dia e podemos fazer disso algo muito bonito quando estivermos, pelo menos nos nossos lares, nas nossas casas. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos submeter a Deus numa forma de humilhação, não é? Vamos fazer como Abel fez,
junto ao altar do cordeiro imolado, que era a tipologia de Jesus. Vamos falar sobre essa questão de oração. E quem tem esse costume de chegar na igreja, virar as costas para orar, que aprenda e se corrija disso. Parece sim ser uma astúcia diabólica e hoje, infelizmente, não tem quem ensina e corrige este costume. Irmãos, vamos falar também sobre a questão da ceia. Vamos falar do pão da ceia, né? Que coisa terrível que a gente vê também. Biblicamente falando, a ceia era realizada uma vez por ano, no mês de Abib, cujo termo mudou-se para Nisan após o cativeiro babilônico, que o Abib era um nome cananeu dado ao primeiro mês do ano sagrado dos hebreus, que muda-se para Nisan após o cativeiro babilônico, e o Abib significa o germinar do trigo, né? Então era realizado apenas uma vez no ano. Biblicamente, a ceia é realizada uma vez por ano. Mas tudo bem, as igrejas celebram de mês em mês. Tudo bem. Mas tem um mês para preparar o pão que, apresentado simbolicamente, será o corpo de Jesus. Não uma forma de transubstanciação, como prega a Igreja Católica Romana. Não é aqui o pão é o corpo de Jesus, não, é simbólico isso, logicamente. Mas, irmãos, como seria esse pão? Pão com fermento ou pão asmo? Nós vamos ver que lá em Êxodo 12, na saída do povo do Egito, a Páscoa foi celebrada com pão asmo. E também todos os evangelhos falam do pão asmo. Por exemplo, quando você abre em Mateus, você abre lá no capítulo, vamos ver aqui em Mateus, onde está escrito, Mateus 26, lá está escrito assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças a Deus, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Ora, um pouco antes, nós vamos ver que o Senhor aqui celebrou a ceia, né? Me desculpem. E no verso 26, versículo 17, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então, amados irmãos, a ceia é o pão asmo, pão sem fermento. É importante lembrar que todo fermento na Bíblia é um símbolo do pecado. Símbolo do pecado, não é? Se os irmãos forem analisar comigo, até mesmo aquele fermento que é colocado em uma massa, nas 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado, lá no capítulo 13 de Mateus, verso 33, nem esse fermento é algo benéfico. Aqui nós vamos compreender que o fermento é a forma com que a palavra do Senhor, o Evangelho, está sendo pregado. Alguns falam qualquer coisa que faça a massa crescer, visando apenas aumentar o número de seguidores, eleitores ou públicos pagantes, né? Mas alguns falam aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Então esse fermento na Bíblia, em todos os locais da palavra do Senhor, ele não é nada mais do que doutrina má conduta. Então vamos ver que esse pão é o pão asmo. E muitas pessoas têm um mês para preparar um pão asmo. Quando dá justamente no dia da Santa Ceia, vai em qualquer venda ou qualquer bar, né, ou melhor, armazém, e compra um pão fermentado para servir a ceia. Ora, irmãos, não devemos tratar nesta maior festa do cristianismo, que é a Santa Ceia para o cristão, que é participar do corpo e do sangue de Jesus, não devemos tratar as coisas de Deus dessa maneira. Você tem um mês para preparar o corpo, né, o pão que simbolizará o corpo de Jesus e que também é do pão asmo. Isso não é apenas uma visão minha. É doutrina bíblica, ensinamento bíblico, e muitos ministérios já fazem uso do pão asmo para celebrar a ceia. Assim como também o suco da uva, né? Nós vamos ver, irmãos, que a Bíblia fala do fruto da videira.
Lá em 26 de Mateus, verso 29, está escrito: E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amados irmãos, existe uma diferença no suco da uva e no vinho. O vinho era pisado no lagar, que era um tanque, onde se espremiam certos frutos, especialmente as uvas, e ali ficava sendo o vinho, que era o suco, a princípio, sendo fermentado pelas cascas das uvas e se transformava em vinho, ou seja, o suco alcoolizado. Então também vamos ver que o conteúdo do cálice é o suco da uva e não o vinho, não é? Fruto da videira. Se nós olharmos também em Lucas, Jesus diz lá em 22 de Lucas, verso 18: Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Fruto, irmãos, da videira era a uva. E aqui não era o vinho, não tinha mosto. O sangue de Jesus não tem mosto, né? Não tem álcool, mas é puro. Então nós devemos celebrar a ceia do Senhor com pão asmo e o suco da uva. Mas Jesus tomou vinho? Sim, Jesus tomou vinho. É o que nós vamos ver em Mateus 11, versículo 18. Jesus mesmo disse: Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus bebeu vinho? Sim, bebeu vinho. E o vinho era suco? Não, o vinho, não existe vinho sem o mosto. O vinho já leva o próprio nome de vinho porque tem álcool. Mas de que forma é que Jesus bebia vinho? Era uma bebida típica da época e em que até se celebrava casamento servindo esse tipo de bebida. Jesus transformou água em vinho. Logicamente, tinha álcool, sim, mas aqui está escrito ainda no versículo 19: mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ou seja, Jesus bebia socialmente o vinho. Por isso que a palavra diz que nós devemos não embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo. O pecado, irmãos, está em embriagar com vinho, né? Devemos evitar, porque se não tivermos controle, com certeza embriagaremos com vinho. O próprio Paulo receitou para Timóteo usar um pouquinho de vinho por causa dos seus males do estômago, né? Então, é o suco da uva e o pão asmo. Por que se celebram do pão fermentado, né? Mas tudo bem, eu participei muitas vezes assim. Agora nós devemos fazer o que é melhor. E digo novamente, é uma visão de muitos ministérios, não apenas uma visão particular minha, e até porque a Bíblia nos ensina assim. Amados irmãos, o uso indevido, vamos falar também de pessoas que não devem estar no altar do Senhor, pessoas que estão em adultério, pessoas que compram e não pagam, pessoas que praticam toda sorte de pecado, estão sendo usados na obra do Senhor. Isso é vergonhoso. O escândalo que a igreja está dando hoje, aproveitando estas pessoas e infelizmente não tendo disciplina. Ora, todos nós podemos errar. A palavra diz que aquele que está em pé, veja que não caia. Nós não podemos jamais julgar alguém, mas, amados irmãos, existe um tribunal eclesiástico onde as pessoas devem disciplinar estas pessoas. Uma igreja onde não tem juízo, justiça, porque faz parte, existe um tribunal eclesiástico. A igreja que não tem consolo, não tem doutrina, exortação, admoestação, profecia, revelação, uma igreja dessa, ela está em fracasso, em deficiência, e logicamente nós entristecemos em frequentar igrejas desta forma, não é? Então, vamos corrigir isso aí, vamos disciplinar sim, não vamos dar oportunidade tão cedo para esse tipo de pessoa até que ele se corrija dos seus atos, das suas ações. Amados irmãos, orar todos juntos. Às vezes você diz para um irmão, faça essa oração final, irmão, e todo mundo começa a orar junto. Como nós vamos selar com um amém se não ouvimos a oração daquele irmão designado para orar a oração final?
Devemos ter muita cautela para dizermos o amém ouvindo a oração daquele irmão. Irmão, então são muitas coisas que precisam se corrigir hoje nas igrejas. Não é depois, precisa se corrigir hoje. Por que existe tantos erros e tantas heresias no meio do povo de Deus hoje? Porque não leem a Bíblia. Não existe uma didática que funciona, irmãos, dentro das igrejas. Não existe um quadro negro para ensinar. Apenas revistas em que os professores leem e nem todos os alunos compram essas revistas. E quando falam, entram num ouvido, saem no outro. Não existe uma didática que funciona. Isso é lamentável. É lamentável. Então que os irmãos possam ler a Bíblia. Nos tempos do Antigo Testamento, a Bíblia, o livro da lei, até então, era composto de 5 livros, o Pentateuco, até a canonização por Esdras dos 24 livros originais hebraicos, que era a primeira Bíblia do Antigo Testamento, antes da versão Septuaginta. Moisés lia o livro da lei de 7 em 7 anos para toda a congregação de Israel. Mas hoje o povo não quer ler a Bíblia. Apesar de ser o livro mais vendido no mundo, é um livro fechado para milhões, sejam porque não há lei ou porque a lei sem aplicar os seus ensinos à sua vida. É muito lamentável, é muito triste. Irmãos, todas estas relações desses ensinos nós falaremos nos próximos estudos.